Hoje é o último dia de cadastro para quem vai votar fora da cidade de onde é o título de eleitor. Instituição Fiscal Independente do Senado estima que PIB pode crescer 2% este ano. E regras aprovadas no Congresso dão mais competitividade para mulheres na disputa eleitoral. Olá, hoje é quinta-feira, 18 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na manhã de hoje representantes de conselhos da área da saúde e da fazenda. Eles querem que o Congresso derrube o veto do presidente da República a artigo da Lei Complementar 194, que definiu como essenciais combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo à luz do ICMS. O trecho vetado previa compensação aos estados. Após a audiência, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados, Décio Padilha, falou com a imprensa. A União teria que compensar os recursos na medida necessária que você mantenha esses investimentos, essas aplicações de recurso na saúde e educação. A questão do CMS, se ele cresce qualquer coisa, obrigatoriamente pela Constituição, se ele não fica em caixa, ele tem que ir para a saúde e educação. São despesas que chamam-se vinculadas à Receita. Outro ponto tratado na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi quanto à necessidade de recursos para que o piso salarial de enfermeiros seja cumprido, sem que desequilibre as contas dos estados. Décio Padilha explica. O piso da enfermagem, ele vai dar um aumento, dependendo do estado, ele dobra a folha da saúde, dependendo do estado, do porte do estado. Estados que pagam bem abaixo do piso, ele vai chegar a dobrar a folha da saúde. Então, como o piso já é uma realidade e tem que se cumprir o piso e já está rodando para hospitais filantrópicos, para a iniciativa privada, a gente colocou essa questão para ele, que é importante a gente encontrar uma solução para isso. Uma vez que o piso foi já estabelecido, a gente tem que ter recurso para poder honrar. Melhorar o processo administrativo e tributário nacional. Esse é o objetivo da Comissão de Juristas, que teve mais uma reunião para discussão dos projetos nessa quarta-feira. Composta por 20 juristas, a comissão é responsável por elaborar anteprojetos de proposições legislativas que modernizem, dinamizem e unifiquem o processo administrativo e tributário brasileiro. A presidente da comissão, ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, destacou a importância destes debates. Mas as instituições, mesmo aquelas que são consistentes, aquelas que são substanciais, elas precisam de aperfeiçoamento, elas precisam de desenvolvimento para acompanhar as demandas da sociedade, e eu entendo que as propostas que serão apresentadas. As versões preliminares dos anteprojetos propostos durante as reuniões da comissão foram submetidos à deliberação do colegiado. Ajustes no texto apresentado ainda podem ser feitos pelos relatores até a próxima reunião, quando deve acontecer o debate final dos trabalhos. Eu tenho absoluta certeza que as contribuições da comissão presidida por Vossa Senhoria e por mim relatada serão contribuições muito positivas para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, e eu tenho absoluta certeza que elas trarão segurança jurídica, confiança legítima na administração e, em especial, a possibilidade que os contribuintes tenham um processo administrativo justo, rápido e efetivo. A Instituição Fiscal Independente do Senado lançou ontem o relatório de acompanhamento fiscal deste mês. Entre os principais dados está a projeção de crescimento do PIB deste ano, que deve chegar a 2%, e a taxa de desemprego, que recuou para 9,3%. No relatório, a instituição ligada ao Senado elevou a estimativa de crescimento do PIB de 1,4% para 2% em 2022. Isso devido ao efeito de medidas como a ampliação de transferências sociais sobre o consumo das famílias. No entanto, para 2023, o movimento é contrário. A estimativa é que haja um recuo de 0,6% do PIB. Devido ao maior crescimento esperado para a economia em 2022, o órgão elevou a projeção das receitas do governo central. Dados preliminares mostram superávit primário de 72 bilhões de reais até julho.
Nesse contexto, a previsão para o resultado primário da União neste ano é de superávit de 27 bilhões de reais. A dívida bruta do governo geral deve encerrar o ano em 78,8% do PIB, abaixo dos 79,4% projetados no relatório da instituição do mês de julho. Ainda segundo a IFE, o mercado de trabalho segue trajetória de recuperação. A taxa de desemprego, por exemplo, recuou para 9,3% no segundo trimestre, mantendo a tendência de queda iniciada em meados de 2021. Em relação ao impacto do reajuste salarial de 18% no judiciário, a estimativa é que ele seja de 1,8 bilhão de reais em 2023, 5,5 bilhões de reais em 2024 e 6,3 bilhões de reais de 2025 em diante. O documento ainda destaca um alívio na inflação após medidas do governo. O IPCA de julho registrou deflação de 0,68% e agora acumula alta de 10,1% em 12 meses. Termina hoje o prazo para solicitar o direito do voto em trânsito. A questão é, você vai estar no seu domicílio eleitoral no domingo do primeiro turno, 2 de outubro? Votar em trânsito é exercer seu direito a voto em um local diferente do seu domicílio eleitoral. Qualquer eleitor que esteja com sua situação eleitoral regularizada pode solicitar essa transferência temporária para outra sessão dentro do Brasil. É possível, inclusive, votar cada turno em uma cidade diferente. Moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e acho muito bom votar em trânsito porque eu vou votar aqui em Brasília no meu presidente. Eu achei muito boa essa oportunidade de votar em trânsito porque eu não queria deixar de exercer meu direito de voto. Moro atualmente fora do meu domicílio eleitoral e as passagens para esse período estão bastante caras. Então a solução foi ir até o TSE e solicitar o voto em trânsito. Foi bastante fácil. Eu acho mais fácil, né? Que aí eu não vou precisar de deslocar, né, de Brasília para ir para minha cidade só para votar, sendo que eu tenho essa possibilidade de votar aqui. O eleitor que fizer a transferência temporária dentro do mesmo estado de seu domicílio eleitoral poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Se a transferência for para um local fora do estado eleitoral de origem, a pessoa poderá votar apenas para presidente da República. Eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez que eu voto em trânsito. E acho uma pena que não dê para votar para governador também, mas pelo menos o principal está garantido, né? Acho muito bom, porque a gente vota, participa do processo político do nosso país, aonde a gente estiver. Se eu estiver no Brasil, eu voto em qualquer lugar. Eu quero votar em qualquer lugar, mas eu não quero deixar de votar. Não há voto em trânsito para quem está em outro país. Mas eleitores com o título da zona eleitoral do exterior que estiverem no Brasil no dia das eleições poderão votar para presidente da República em qualquer capital ou município com mais de 100 mil eleitores. Além disso, indígenas, quilombolas ou integrantes de comunidades remanescentes também podem solicitar a transferência temporária para votar em uma sessão eleitoral de sua escolha, desde que essa tenha vagas suficientes. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a transferência para uma sessão apta a atendê-los. A habilitação para voto em trânsito deve ser feita até o dia 18 de agosto, quinta-feira, presencialmente, em qualquer unidade de atendimento eleitoral, como cartório, central ou posto de atendimento. E a relação dos locais onde será possível votar em trânsito pode ser conferida no site do Tribunal Superior Eleitoral. Regras aprovadas no Congresso pretendem dar maior competitividade às mulheres na corrida eleitoral. O objetivo é aumentar a representatividade no parlamento. Elas são a maior parte do eleitorado brasileiro, mas ainda estão longe de conseguir se eleger na mesma proporção dos homens. Para se ter ideia, as mulheres são mais de 77 milhões de eleitoras, o que representa 52% do total. Desse número, apenas 9 mil mulheres concorreram a um cargo eletivo nas eleições gerais de 2018. Destas, 290 foram eleitas, representando 16% do total de eleitos.
Mas regras aprovadas pelo Congresso pretendem aumentar a competitividade e a participação feminina nas eleições deste ano. Uma delas é de que os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. A intenção é estimular os partidos a aumentarem as representações femininas e negras no legislativo. As novas regras aprovadas recentemente, que estão em vigor para o pleito de 2022, podem ser compreendidas como reforço aos dispositivos institucionais já existentes, como a lei de cotas, que data da segunda metade dos anos 90. E elas dizem respeito à importância e à urgência de se ter mais mulheres em espaços de poder de tomada de decisão. Estar na arena de tomada de decisão nesse espaço legislativo e também no espaço executivo é de suma relevância para que os direitos das mulheres sejam também pensados nessa ampliação de democracia e cidadania. As mulheres falam sobre assuntos econômicos, sobre logística, sobre transportes, sobre indústria, sobre comércio, geração de emprego e renda. Mas também falamos sobre assistência social, saúde e educação. Porém, nossa representatividade no parlamento é muito pequena. Precisamos melhorar esta representatividade para que possamos melhorar o debate político da nação. Mas a especialista explica que a distribuição de mais recursos depende do próprio partido e reforça a necessidade de compromisso dos partidos com as candidatas mulheres e negras. É preciso que haja um compromisso dos partidos propriamente, haja também um envolvimento da sociedade civil, de fiscalizar, de cobrar que esses recursos cheguem a quem é de direito. Também dos próprios candidatos e candidatas aí contemplados nessa definição, né, dessa atribuição de recursos pela legislação, além de haver também da própria Justiça Eleitoral ações, mecanismos de conferência, de punição, né, de fiscalização junto às legendas, junto às executivas do partido. Encerrado o prazo para o registro das candidaturas, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa no próximo dia 26. Mas a influência das mídias digitais e das redes sociais deve crescer, a exemplo do que tem sido observado nas últimas eleições. Alguém já viu santinho de candidato por aí? A tendência é usar cada vez menos papel. Mas isso é algo a conferir. O celular, é claro, não pode entrar na cabine de votação. Mas diga se não é na telinha desse companheiro inseparável que nós ficamos sabendo primeiro de pelo menos alguns desses milhares de candidatos que vão disputar o voto no dia 2 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram registradas 12 candidaturas a presidente e vice-presidente da República, 223 para governador e vice-governador, 234 candidaturas ao Senado Federal, 10.271 para a Câmara dos Deputados, 16.235 para as Assembleias Legislativas e 591 candidaturas à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para quem disputa a eleição, o importante é se fazer conhecido e conquistar o voto. E um dos caminhos para isso é aparecer no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa dia 26 e vai até as vésperas da votação. Mas até que ponto a mídia tradicional ainda é decisiva numa eleição? Tanto os aplicativos de troca de mensagem quanto as redes sociais devem ampliar o seu papel no que toca a informação do eleitor, né? A gente viu isso com bastante força nas eleições de 2018 e tudo indica que isso deve crescer agora nas eleições de 2022, né, com o reflexo da redução da importância da mídia tradicional no processo. Estão habilitados para votar exatos 156.454.011 eleitores.
As regiões Sudeste, com 66 milhões, e a Nordeste, com 42 milhões, possuem o maior número de votantes. Os eleitores no exterior não chegam a 700 mil. Caso o eleitor não tenha intimidade com redes sociais, aplicativos, senhas e outros itens, não precisa se preocupar. A Justiça Eleitoral, ela presta serviços digitais para toda a população, mas se preocupa em não abandonar aquelas pessoas que não têm acesso à rede mundial de computadores. Então, todas aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com o aplicativo, com a internet, pode ir na sessão eleitoral e fazer o seu atendimento normalmente no dia da eleição. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.